Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Então essa é uma mini aula como parte da divulgação dos nossos cursos de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, dependência química, neurociência da infância e adolescência, terapia cognitivo comportamental e outros. Aqui é uma mini aula falando de quais são os transtornos do espectro autista. Espectro autista sempre é uma temática muito delicada, com muitas discussões, com muita dificuldade de consenso, inclusive entre os experts da área, por ter características que nem sempre estão tão claras e que muitos e muitos pacientes não apresentam as características de maneira tão transparente, tão cristalina como aquelas que se espera ou que se deseja por parte do profissional de saúde. Muitas vezes, principalmente os nossos alunos em início de carreira de atuação profissional, desejam ler os critérios, aprender os critérios no livro do DSM-5, do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, esta última versão 5, já ver um paciente que tenha muito definido, muito expresso aqueles sintomas que estão no livro. E nem sempre isso acontece. Por isso que é muito importante estudar, praticar e discutir em equipe. Então, quais são os transtornos do espectro autista? Essa que nós chamamos então de, alguns vêm chamando de TEA, transtornos do espectro autista. Então, os transtornos globais do desenvolvimento, nós tínhamos, enfim, discutível, as nomenclaturas autismo, transtorno desintegrativo da infância e as síndromes de Asperger e Rett. Elas foram absorvidas por um único diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, muitos e muitos pesquisadores, inclusive a maioria daqueles que eu conversei, que eu discuti, e também o meu posicionamento, este modo mais geral de compreender pacientes com características genéricas, concentrando-os todos dentro do TEA, dos transtornos do espectro autista, ficou muito mais positivo, muito mais fácil por parte do profissional fazer esse reconhecimento, essa hipótese diagnóstica que evoluirá em algum momento do futuro para um diagnóstico. Ficou muito melhor. Logicamente que isto é discutível. Há quem diga que tem características correspondentes ao autismo que não se aplicam a Rett e Asperger. Há quem diga que há características muito próprias de Asperger que não estão, ou que diferenciam bastante do autismo ou de Rett. Mesmo assim, essa compreensão agrupada parece facilitar tanto o reconhecimento como também as intervenções, já que não tinha tanta intervenção com tanta especificidade para cada uma dessas condições em separados. Um avanço ou uma melhoria, já que também não é tanta novidade o que acontece quando nós estudamos todo o descritivo dessa condição de unificação do TEA, do transtorno do espectro autista, quando nós estudamos lá do DSM-5, nós vemos lá que colocou-se aí esses agrupamentos para esses dois agrupamentos de sintomas entre aqueles com déficit na comunicação e interação social e aqueles com comportamentos, interesses e atividades restritivos e repetitivos. Dessa forma, quase que para quem tem um conhecimento aprofundado na área, não mudou tanta coisa, mas do ponto de vista especialmente pedagógico e clínico, ficou mais facilitado. E tenho total modéstia de dizer que esse é um posicionamento meu em nome da equipe Vida Mental, quando discutimos, falamos. Aliás, posso confessar, algumas dessas questões nem são tão consensuais entre nós, que trabalhamos na equipe Vida Mental. Mas há mais consenso do que divergência quando nós avaliamos esta mudança, essa reestruturação, essa atualização que o DSM-5 fez. E, inclusive, nós temos aí esse transtorno, né? Como sendo, segundo Araújo e Lotufo Neto, em 2014, a APA não verificou vantagens diagnósticas ou terapêuticas na divisão. O que nós temos plena
concordância. E observa que a dificuldade em subclassificar o transtorno poderia confundir o clínico, dificultando um diagnóstico apropriado. Portanto, não foi na primeira meia hora de discussão, ou na primeira ou segunda hora de discussão, que na nossa equipe nós tivemos essa formação final de uma opinião mais ou menos consensual, que foi positivo o que o DSM-5 fez. Nós achamos que foi no todo. E que talvez quem em algum momento da carreira profissional, acadêmica, fez pesquisas muito detalhadas, muito específicas, só de autismo, só de Rett, só de Asperger, talvez tenham ficado insatisfeitas, possam estar insatisfeitas em função dessa agora, digamos, generalização desse diagnóstico para um grupo grande de pessoas. Então, mas nós voltamos no slide anterior para dizer que a classificação entre aqueles com pacientes com mais dificuldade de comunicação e interação social e aquele outro grupo de pacientes com padrão interesse repetitivo e restritivo foi boa pedagogicamente, especialmente para iniciantes. Então, quem vai começar a pós-graduação conosco e que agora tem essa perspectiva nova, vai achar muito mais fácil que os nossos alunos de anos anteriores, quando não tínhamos essa classificação TEA, era cada um dos grupos estudados com muita especificidade, ou seja, Rett, Asperger e o autismo. De modo geral, então, resumo que mais uma vez estamos posicionando favoráveis ao DSM-5 e que há possibilidade de alguns dos nossos professores terem um posicionamento diferente desse, que nós convidamos não só professores que têm um alinhamento teórico, científico, metodológico e pedagógico conosco. Ou seja, a pós-graduação é inclusive um ambiente que, com respeito, está incentivado, fica bastante incentivado essas questões científicas divergentes. Logicamente que sejam divergências que fundamentem na literatura científica e não divergências de opinião exclusivamente pessoal. E nós queremos falar que nos nossos cursos de neurociências da infância e adolescência, saúde mental, terapias cognitivo-comportamentais e outros títulos que nós temos, nós falamos exaustivamente horas com vários professores desta temática, que é bastante relevante e que precisa de profissionais altamente capacitados, já que é uma área da ciência que não teve ainda um grande desenvolvimento para tratar essas questões com grande eficiência. Ou seja, precisamos admitir que a ciência ainda é bastante limitada nas intervenções relativas aos transtornos autistas. E na nossa pós-graduação, nas nossas pós-graduações, nós temos muito orgulho de dizer os nossos diferenciais. Um deles, que temos inclusive vários depoimentos dos nossos alunos elogiando e reconhecendo a importância, que são professores que, além do domínio teórico e científico das informações mais atualizadas possíveis, ainda são professores que utilizaram no campo de trabalho essas informações e, a partir dali, trazem uma reflexão em sala de aula de métodos, protocolos, recomendações, indicações científicas, processos de tratamento, daquilo que é mais exequível, do que é menos prático, do que é mais caro, do que é mais rápido. Enfim, os nossos professores trazem as suas experiências profissionais que foram moderadas pelo conhecimento científico com aplicação no dia a dia. E a maneira de consolidar essas informações para os nossos alunos é através de casos clínicos que são trazidos para uma discussão em sala de aula. E a partir do momento que esses casos clínicos são discutidos, eles passam por um processo de fixação forte da informação. Dessa maneira, e em cada discussão de caso clínico, os alunos, obviamente, que participam numa perspectiva multiprofissional e já recebem imediatamente a correção dos docentes daquilo que precisa ser melhorado, entendido diferente e assim por diante. Dessa maneira, então, coloco aqui com muita alegria, com muita disposição, esses nossos ensinamentos para falar com muito entusiasmo da nossa pós-graduação e mais. Alguns alunos relatam alguma dificuldade financeira, um ou outro. Nós temos a política de descontos, tanto para ex-alunos da Unip, como também para funcionários das empresas conveniadas com a Unip.
pode fazer contato que nós vamos verificar isto para você. E mais, facilitamos também que mesmo os cursos com durações de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas. E você quer ter muito mais informações pedagógicas, administrativas, documentais, regulamentares, tem um link aqui abaixo do seu vídeo que você pode acessar direto para o site da Unip com várias informações complementares. E desta maneira, eu quero agradecer muito a você que esteve aqui acompanhando essas informações. E mais, não acabou. Para facilitar, tirar todas as suas dúvidas, antes da sua inscrição e da sua matrícula, por favor, faça contato conosco. Nós queremos antecipar, nós queremos prepará-lo e agilizar todo o seu processo, tirando as suas dúvidas. Podem ligar diretamente para meu celular, 11 996 99622 8835. Desculpem. Como também podem mandar mensagem de texto, pode mandar o WhatsApp, escreva direto para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. E mais, podem fazer contato com a nossa equipe Vida Mental no e-mail cursos@vidamental.com.br, como também ligar no telefone 99901-6189. Quer falar diretamente com o Unip? Por favor, tem toda uma equipe muito competente disponível. Você pode ligar de todo o Brasil sem custos no 0800 010 9000 e também quem mora na Grande São Paulo no fixo 11 2166 1066. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado e nós estamos à sua inteira disposição para a realização de um curso de pós-graduação de alto nível e nós queremos levá-la ao nível profissional, de performance técnica, de nível de pós-graduação, com uma capacidade profissional de nível de pós-graduação no nível muito mais além.